Vamos começar a nossa aula de escola bíblica dominical. Podemos começar? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, na tua presença gloriosa estamos te agradecendo, Senhor, por esse momento de oração em que estamos iniciando, Senhor. Iniciando, Pai, mais uma escola bíblica dominical. Eu te dou graças, Senhor, por estar agora junto com os seus filhos, ó Deus, estudando a tua palavra, por estar, ó Deus, ouvindo, Senhor Deus, ó Pai, a tua voz, o teu Espírito Santo. Fale conosco, Senhor, nesta noite. Precisamos, ó Pai, ouvir a tua voz, precisamos ouvir, Senhor, a tua graça, Senhor. Precisamos ouvir, Senhor Deus, ó Pai, a tua direção nesta noite. Deus, eu quero te pedir uma bênção especial para cada um dos teus filhos que chegarem até aqui hoje, que estiverem conosco, Senhor. Pai, tu não deixas, ó Pai, que, Senhor, meu Deus, eles venham desanimar, que eles venham olhar para trás, olhar para o lado, para a esquerda, para a direita, mas que eles possam estar firmes nesta obra, fazendo a tua vontade. Que o teu Espírito hoje nos direcione mais uma vez. Que o teu Espírito Santo flua, Senhor, sobre nós. Que, Senhor, nós sejamos guiados, ó Deus, pelo Espírito Santo. Não, Senhor, apenas o intelecto humano, Senhor. Mas, ó Deus, o teu Espírito Santo possa fluir sobre nós, através de nós e por nós. Pai querido, que, Senhor, meu Deus, seja a bênção em cada lar que nós entrarmos, Senhor Pai, em cada casa que nós chegarmos, aonde quer que seja, em momento que seja, que esse sinal possa alcançar, Deus, que junto vá a tua bênção, a tua graça, o teu refrigério. Pai, eu te dou graças, Senhor, por este momento, no nome poderoso de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, meus irmãos. Lição de hoje é a lição de número 13, não é? Vamos lá. Lição 13. O servo ordena a pregação do evangelho. Texto áureo. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo 15. Verdade aplicada. O Evangelho de Marcos inicia apresentando Jesus e sua missão e finaliza com a missão dada aos seus discípulos. Os objetivos da lição, como você sabe, são três. 1. Explicar que a ordem do ID continua irreversível, ou seja, ela não muda, ela permanece até os dias de hoje, o ID de Jesus, que, ou seja, o levar o evangelho, levar a palavra, permanece. Mostrar a importância da pregação do evangelho, né? Como é importante, irmãos, nós voltarmos aí à pregação do evangelho. E falar que a grande comissão anuncia o amor de Deus. Pois é, meus irmãos, essa lição de hoje, aqui no nosso raio-x, né? Ela fala sobre, ela é o encerramento de tudo que a gente está estudando, de tudo que a gente estudou. E o autor termina justamente no último capítulo, né, de Marcos, Marcos capítulo 16, com o texto que é chamado da Grande Comissão. O que é essa Grande Comissão? Comissão é o quê? São pessoas que são separadas para fazer uma missão. Isso chama-se de comissão ou uma comitiva, um grupo de pessoas qualificadas, né? Olha só como é que é interessante isso. Vamos começar a aprofundar, né? Um grupo de pessoas qualificadas. Então, quem são essas pessoas qualificadas? Os discípulos. Por que os discípulos eram qualificados? Porque os discípulos passaram todo o período de treinamento, né, com os seus, com Jesus.
E ao passar todo esse período de treinamento com Jesus, eles agora estavam qualificados, olha que coisa tremenda, né? Para poderem anunciar o evangelho. Agora eles foram comissionados. Uma comissão, então, é um grupo de pessoas qualificadas que recebem uma missão de representar algo. Então, ali cria-se uma comissão. Essa comissão pode representar algo ou alguém. Essa comissão, ela pode, muitas das vezes, ela pode simplesmente levar uma notícia. Essa comissão, ela pode resolver problemas, né? Por exemplo, às vezes você deve saber, sua liderança deve formar uma comitiva, vou mandar uma comitiva de obreiros em tal lugar. Aquela comitiva representa quem enviou, ela pode resolver os problemas até determinado nível e ela representa aquele que enviou. Logo, né, quando Jesus fala que, quando nós chamamos esse texto de grande comitiva, nós estamos dizendo que essas pessoas estão qualificadas. Por que qualificadas? Porque elas aprenderam com o mestre. E elas estão autorizadas a falar no nome do mestre. Elas não falam no nome delas, elas falam no nome do Senhor. Esses são os discípulos. Os discípulos agora falam, não no nome deles, mas falam no nome de Jesus. E eles recebem então esse ide, esse comissionamento, que é levar o evangelho, levar e ensinar tudo o que eles aprenderam com o mestre durante os 3 anos e meio. Agora chegava o momento deles poderem colocar em prática. Mas eles não vão sozinhos no sentido de que é uma comitiva que é mandada e vai ficar lá, vai ficar exposta, não. Ele dá as condições para que essa comitiva trabalhe, para que ela funcione, para que ela cumpra o seu ID. Ela dá as condições para que isso aconteça. E isso está lá no texto, né, de Marcos, capítulo 16. Deixa eu pegar minha Bíblia, porque às vezes o texto ali ele é pouco que vem na revista, e eu gosto de acabar lendo aqui mais aqui com vocês, porque se você continua lendo Marcos capítulo 16, você entende que ele, logo depois desse comissionamento, né, e mandando que os discípulos sigam levando a mensagem, ele dá a eles autoridade, né? Autoridade, olha só. Ide por todo mundo, né? Aqui, o próprio versículo 17 está dizendo isso. E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Expulsarão isso é interessante, tá? Não seguirão aos que creem em meu nome. Olha o ponto aí, né? Os 2 pontos. Estes sinais seguirão aos que creem. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Olha aí que tremendo, né? Então ele deu a autoridade. A palavra autoridade vem aí do hebraico dínamos, né? Dínamos, poder, o Espírito Santo. Isso é muito interessante. Por quê? Vamos aprofundar. Vocês estão comigo ainda aí? Fala que está comigo, hein? Estão comigo? Comenta aí. Não deixa sozinho aqui não, na live não. É live, é interação, é interativo. Então, pressupõe que vocês falem, que a gente possa conversar. Então, no começo do ministério de Jesus, vocês lembram que eu sempre falei aqui, Jesus não disse que ele era abertamente o Messias, Jesus não fez os seus milagres de forma aberta, ele deixava que o povo testemunhasse, mas agora Jesus tinha limitações de ser 100% homem também e ao mesmo tempo ser 100% Deus. Então ele tinha as suas limitações, essas limitações impediam dele fazer muitas coisas, ou seja, ao mesmo tempo que ele andava sobre o mar, ele podia também chorar, ele podia sentir dor, ele tinha fome, tinha cansaço, então ele era limitado, se emocionava. Então agora Jesus não tem mais as limitações físicas, porque todo o poder foi lhe dado, aleluia, nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Após a morte, que a gente viu semana passada, e a crucificação, morte e ressurreição de Cristo, ele uniu, é como Efésios diz, ele uniu céus e terra, ele amalgamou
todas as coisas foram trazidas e atraídas para ele, e por isso ele diz: todo o poder me é dado nos céus e na terra, o poder que estava nos céus, que ele havia deixado, aleluia, porque ele se fez homem e um pouco menor que os anjos e habitou entre nós no corpo frágil. Esse poder ficou lá na glória, ele trouxe esse poder de volta para ele, e o poder que estava nas mãos do diabo, que até então encerrava a todos debaixo da chave da morte, da autoridade legalista da morte, em que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Agora a morte dele, ao ele se entregar por nós, né, se fazer pecado por nós, se fazer pecado por mim e por você, ele tomou a autoridade que tinha o diabo. É por isso que ele diz: é-me dado todo o poder, não só aquele que eu deixei no céu, que é meu, e não só aquele que estava na mão do usurpador, que é meu, e eu tomei todas as coisas, está nas minhas mãos. E o momento que ele toma, que ele fala: é-me dado todo o poder, agora ele comissiona, ele passa esse poder, ele distribui esse poder para nós, aleluia, né? Ele passa, e eu e você passamos a ter o poder que agora habitava nele. Eu e você recebemos esse poder, recebemos essa autoridade. Mas para que nós recebemos essa autoridade? Para ficar cantando? Para ficar pulando? Para ficar na igreja? Não. Nós recebemos essa autoridade para sermos testemunhas de Jesus, para falar do seu amor, ou seja, para pregar o evangelho. Olha que coisa tremenda. E assim ele encerra. Hoje nós vamos estudar então quais são as características desse comissionamento de Jesus, né? Dessa chamada que Jesus nos faz para a sua igreja, a mim e a você, para que passemos a pregar o evangelho, a palavra de Deus. Está gostando? Deixa o like aí e dá o glória. Todo mundo pode deixar o like e dar o glória, né? Porque afinal de contas estamos ao vivo pelo canal Boa Semente. E aqui eu então encerro essa minha parte, porque a gente vai falar muito ainda hoje sobre evangelismo, né, sobre missões. O servo ordena a pregação do evangelho. É muito interessante a gente frisar aqui para vocês. Bom, e vamos lá, a gente continuando aqui, deixa eu falar aqui para os hinos 19, hinos 69, hino 365. 365. Deus abençoe a todos. Vamos lá, então, a nossa lição, né? A lição que nós vamos estudar, que nós estamos estudando, é a lição. Então, você não esquece de você frisar isso com os seus alunos, tá? Hoje, eu e você... A irmã Leci tá ligada aí, ó. Luaci, deve ser irmão. Luaci Guimarães falou: tô contigo. Aleluia, tamo junto, irmão. Deixa sozinho, não. Fazer live sozinho é muito ruim. Eu nunca estarei sozinho. Sei que Deus está aqui, mas com a sua companhia fica muito bom. Bom, então, não esquece de frisar isso. Essa introdução, vocês viram como é que eu construí essa introdução? Eu recuperei um pouco da lição passada, da toda a lição, de todo o trimestre, para chegar hoje nos dias atuais. Então é um trimestre que começa lá 2020 e poucos anos atrás, né, lá em Belém, nascimento de Jesus, e ela vai até os dias de ontem, do Jornal Nacional de ontem, do jornal de ontem, da TV de ontem, do jornal O Globo que você leu ontem, o Dia, aqui não sei qual é o Extra que você leu aí, não sei que você... o Jornal do Brasil, né? Um jornal que você leu aí, viu, assistiu, do SBT, seja lá de onde for, que você viu. Ou seja, até a última notícia de ontem da mídia tá válido. De hoje está válido, de amanhã está válido. É uma lição atual. Esse ID não se esgotou no ID de Jesus. Ele permanece e permanecerá até a vinda de Jesus. Está gostando? Deixa o like e dá o glória.
Bom, e como eu falei com vocês, né, os objetivos da lição é explicar que a ordem do ID continua irreversível, ou seja, não mudou, ela continua de pé, mostrar a importância da pregação do evangelho. Então, pregar o evangelho é importante, mas como é que você faz isso, né? Falar que a grande comissão anuncia o amor de Deus. Olha que tremendo. Segue aí, vamos seguindo. Bom, texto de referência, Marcos 16, e disse-lhe, 15, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E os curarão. Ah, e os curarão. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes e cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Olha que tremendo, dá para a gente ficar aqui, ó, muito tempo falando sobre isso, ó. Os sinais, ou seja, agora nós temos autoridade, nós temos esse poder, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, curarão, e eles tendo partido, versículo 20, né, pregaram por todas as partes e cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais o seguiram. Agora, por que, né, que esses sinais eles vêm? Esses sinais vêm para nós para que nós possamos testificar de Jesus. Esses sinais funcionam para que nós possamos testificar do Senhor Jesus. A gente vai falar mais sobre isso aí para frente. O esboço da lição são três, né, que a gente sabe. No primeiro tópico, nós vamos estudar sobre missões, um projeto do coração de Deus. Tá? Missões, um projeto do coração de Deus. Nasceu no coração de Deus e como está no coração de Deus, tem que estar no meu e tem que estar no seu também. Ok? Número 2, o servo possuía um coração missionário. Né? O servo tinha amor. Lembra que as primeiras lições falamos bastante sobre isso? E vendo Jesus, a multidão, moveu-se de íntima compaixão. Irmão, pregar é amor, né? Pregar é amor. Pregar é amor. Nós fazemos isso, um ato de amor. E 3, o ID é realizado pelos discípulos. Vamos então à nossa lição. Introdução. A atmosfera desta lição nos fará ver a proeminência das verdades dos resultados contidos na grande comissão, que eu já expliquei o que é, né? Na grande comissão, deixa eu escrever aqui, contidos aí na grande comissão, e nos permitirá ver nossa responsabilidade e urgência de cumprir a ordem do servo. 1. Missões, um projeto no coração de Deus. O servo, que é o Senhor Jesus, vamos ler aqui junto comigo, confiou aos seus discípulos a honrosa tarefa de proclamar a toda criatura a boa nova de salvação. Todo ser humano precisa saber que há reconciliação com Deus por intermédio de Jesus Cristo. O conteúdo das boas novas foi ansiosamente esperado ao longo do tempo, até mesmo os anjos ansiavam observar mais atentamente. Aqui, nesse tópico de número 1, ele está falando justamente sobre o projeto do coração de Deus. No 1.1, mostra que a grande comissão otorgada pelo servo, né? No 1. O servo confiou e até os anjos. Ou seja, o Deus sempre quis resgatar o homem. Essa é uma tarefa divina que Deus sempre quis resgatar o homem. A Bíblia começa no livro de Gênesis, que por sinal é o que nós vamos estudar no trimestre passado, no jardim. A Bíblia termina também no jardim. O jardim é símbolo do amor. O jardim é símbolo de relacionamento. O jardim é símbolo de intimidade. Não é à toa que a história do homem começa no jardim do Éden. Adão, Eva e Deus ali presente. Deus sempre quis se relacionar com o homem. Por isso, Deus sempre providenciou e sempre procurou ter o homem, resgatar esse homem para estar do lado dele. Eu tenho certeza que quando Adão e Eva pecaram, quem mais sofreu foi Deus.
Porque Deus não fez o homem para pecar. Deus não fez o homem para poder estar longe dele. Deus fez o homem para estar junto dele. E Deus fez de tudo para poder trazer o homem de volta. E esse tudo foi justamente ao momento em que ele dá o seu próprio filho, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Missão. Jesus veio à Terra em missão. E eu e você estamos no mundo em missão. Olha aqui, a nossa irmã Noemi da Glória falou assim: dê um oi para minha mãe, Georgina, ela é seguidora do Senhor. Eu quero mandar um beijo com todo o respeito para a nossa irmã Georgina, é a mãe da nossa irmã Noemi da Glória. Deus abençoe a senhora, a paz do Senhor, que a graça de Deus possa estar sobre a senhora, sobre a sua filha, sobre os seus filhos, né? Não sei se a senhora tem filhos, só talvez é bem provável que a senhora tenha netos, né? Que Deus possa abençoá-la rica e poderosamente, tá bom? Seja abençoada minha irmã Georgina. Deus abençoe. Irmã Noemi, fala de onde ela é, qual cidade que ela é, que a gente manda aqui a paz aqui para todo mundo, tá bom? Irmã Georgina, obrigado pelo carinho e da confiança da senhora deixar eu estar na sua casa através da internet toda semana, né? Toda semana falando a palavra de Deus. Deus abençoe. Então, número 1, Jesus, a missão, um projeto do coração de Deus. A questão é, por que isso não está no nosso coração, né? Por que isso não está no meu coração? Por que o meu coração não ferve quando falamos, o seu coração, o nosso coração não ferve quando nós falamos de missões? É um problema sério. Aí você pode lançar essa reflexão. Se está no coração de Deus, por que não está no nosso coração? Ou seja, por que não está no coração de alguns, né? Porque eu acredito que você, com certeza, tem aí o coração cheio da graça de Deus, da vontade de compartilhar e de falar do Evangelho, da Palavra de Deus. Vamos aqui. Seguindo. Pulei para o 1.3, irmão. Eu cometi um errinho aqui, tá? As mãos não levam mal, não. Eu pulei alguma coisa aqui. 1.1, a grande comissão outorgada. 1.2. O porquê de o servo ter... Eita, deixa eu ver se é 1.1. Esse 1.3, irmão, na verdade é 1. Deixa eu corrigir aqui, tá? É 1.2. Ao vivo... É 1.1, aliás. Ao vivo é assim mesmo. Aleluia. A grande comissão outorgada pelo servo. Marcos teve a lucidez de narrar que após a ressurreição do servo, ele apareceu primeiro para Maria Madalena. Lembra que eu já ensinei para vocês, Maria Madalena não foi prostituta, irmãos. Pessoal, a Maria Madalena, ela sofreu um processo de apagamento da sua história. Ela foi pecadora, a Bíblia fala que ela foi pecadora. Em nenhuma da Bíblia que você pegar, você vai encontrar dizendo que ela era uma prostituta. Ela era uma pecadora, uma mulher que, como todas as outras pecadoras, ela devia fazer algumas coisas erradas, como todo mundo fazia. Mas ela se transformou numa das maiores discípulas de Jesus. E é interessante que Jesus não apareceu para os homens. Olha aí, pessoal que é machista. Ó. Jesus não apareceu para Pedro e para João. Primeiro apareceu para Maria Madalena. Que responsabilidade. Que foi prontamente até os discípulos narrar que o mestre vivia sendo prontamente ignorada pelos mesmos. Não dá tempo da gente ler, mas os homens não levaram fé em Maria Madalena. Essa mulher tá louca, né? Inclusive, eles estavam fechados, com medo. Eu falei na lição passada sobre o ambiente pesado, terrível, que eles estavam vivenciando por conta aí da crucificação, né? Da crucificação. Posteriormente, ele se fez ver por 2 dos seus discípulos que anunciaram aos outros. Contudo, assim como haviam feito com Maria Madalena, o ignoraram, por fim o servo aparece aos 11 e os repreende por sua incredulidade e lhes dá uma ordenança que se estende à igreja até agora, que é de ir pregar o evangelho a todos. Olha o que o autor está falando para a gente, presta atenção, isso é muito importante. Ele está dizendo o seguinte, olha, você
os discípulos queriam ficar lá na onde eles estavam, lá no cenáculo, reunido com a porta fechada. Jesus já tinha aparecido a Maria, Jesus já tinha passado ali por Cafarnaum, Jesus já tinha passado, aparecido ali a outros discípulos também, mas mesmo assim eles estavam querendo ficar todo mundo fechado e não foi chamado para isso. O que eu aprendo aí? Aprendo que a igreja não foi chamada para ficar em quatro paredes, assim como os discípulos não foram chamados para ficar em quatro paredes ali, João, Pedro, Tiago, um olhando para a cara do outro. A igreja não foi chamada para ficar em quatro paredes. O que é quatro paredes? Vai para o culto, volta para o culto. Vai para o culto, volta do culto. Vai para o culto, volta do culto. Aqui chegou a água aqui. Não, tá aqui, né? É aqui a direção aí, ó. Eu tenho que abaixar para ver. A direção aí, ó. A câmera tá aqui. A câmera tá aqui. A paz do Senhor, irmãos. Isso aqui Uma boa aula aí é pra a vocês. direção. A irmã é de Volta Redonda. A irmã é de Volta Redonda? Somos de Volta Tá. Redonda. Somos de Volta Redonda. Ela tá sempre me ajudando, ela lê os comentários para me ajudar aqui. Nós ficamos muito felizes com a sua saudação. Que bom, maravilha. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Então, obrigado. Então a igreja não pode ficar também em quatro paredes. E aí esse tema dessa aula de hoje é para chacoalhar mesmo, para mexer com a igreja. Triste é o crente que acha que a igreja é só na hora do culto de domingo, que Deus fala, ou na quarta-feira, ou na terça-feira. Não, a igreja, ela a irmã comentou aí, respondeu com você aí. A irmã Regina Suete. Depois comenta aí, filho. Então, a igreja não é só domingo, não. A igreja, na verdade, se ela ficar em quatro paredes, irmão, ela morre. Se uma igreja ficar só em quatro paredes, culto, ensaio, culto, ensaio, culto, ensaio, festa, culto, ensaio, festa. Vamos mudar. Culto, ensaio, festa e consagração. Culto, ensaio, festa, consagração, culto. Vamos mudar. Culto, ensaio, festa, consagração e campanha. Culto, ensaio, festa, consagração e campanha. Vamos mudar. Culto, ensaio, festa, consagração e EBD. Mas não sai da quarta parede. Então não adianta. Nós fomos chamados para ir para o mundo, ou seja, evangelizar o mundo. Então tem que sair das quatro paredes. Os discípulos queriam ficar dentro das quatro paredes. Nós temos que sair, senão a gente morre. Olha, se você ficar enfiado na igreja, você começa a criticar, você começa a ver problema dos outros. Os outros começam a ver seus problemas, seus defeitos. Você começa a achar que o culto está chato, que o pastor está errado, que o líder não presta, que não sei o quê. Não, irmão, então quando acontece isso é porque está na hora da gente sair, ou seja, evangelizar. Faz um culto na praça. Irmão, vamos fazer o culto com o jovem. Vai para a praça pregar o evangelho, faz o culto na praça. Vai fazer o culto de missões, faz o culto na praça. Vai fazer EBD? Faz uma EBD ao ar livre, sai das quatro paredes, faz uma passeata, faz alguma coisa. Mas tem que sair das quatro paredes, não podemos ficar. A igreja foi chamada para cumprir o ID de Jesus. O ID de Jesus. Vamos lá, seguindo aqui. 1.2. O porquê de o servo ter delegado essa missão a todos os seus discípulos. No início das Escrituras, somos apresentados que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 1:26, o jardim que eu falei para vocês. Contudo, o homem pecou e afastou-se de Deus. Neste sentido, o profeta Isaías diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Paulo diz que pelo fato de haver pecado, o homem recebeu a sentença sombria, a morte física e espiritual. Sabemos que o afastamento de Deus traz sofrimento e condenação. Desse modo, João diz que a solução divina para tal castigo foi o sacrifício vicário de Cristo. Assim, esta ordem narrada no Evangelho de Marcos, que devemos pregar o Evangelho a toda criatura, é para trazer o homem novamente ao encontro com seu Criador, algo que foi perdido com a prática do pecado. Então, a igreja ela só tem sentido quando ela traz o evangelho, quando ela prega a palavra. Senão não tem sentido de existir igreja. É para justamente resgatar a igreja, as pessoas. Agora, sendo que nós temos que pregar o evangelho. O problema é que nós, muitas das vezes, não estamos mais pregando o evangelho. Nós estamos pregando o que nós pensamos, o achismo, nós estamos pregando uma série de questões que estão misturadas, como eu disse semana passada, o evangelho
puro. Mas, pastor, que evangelho puro é esse? O evangelho puro é Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza e Jesus Cristo vai levar para o céu. É a mensagem que desde 1911 está sendo pregada. Né? A Assembleia de Deus nasceu debaixo dessa mensagem simples. Né? Uma mensagem sem muita invenção, sem muita coisa, sem muita letra até, né? Não que seja ruim o ensino, não que seja ruim o estudo, mas nasceu dentro dessa dificuldade que esses primeiros missionários tinham, mas eles eram diretos, objetivos. Isso é o Evangelho. É a palavra, sem o que eu penso, sem o que eu acho. Eu tenho que deixar claro para vocês o que o Júlio acha. Olha, eu acho isso. Não. Mas as pessoas não estão interessadas no que eu acho, nem interessadas no que você acha. Nós queremos saber de Jesus, do Evangelho. Esse é o problema. Nós temos deixado de pregar o Evangelho, de cumprir esse ID. Aí, olha só, vamos aprofundar, vamos aprofundar. Aí você pensa assim, há muita confusão, deixa eu ver se a gente vai abordar esse lado para frente, não, vou falar agora mesmo. Quando se vai falar de missões, quando se falar de evangelismo, e aí às vezes nós temos que entender que você tem que fazer uma estratégia para o evangelismo também. Hã? Olha o que Jesus diz lá: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder, ser-me-eis testemunhas, né? Em Judéia, Samaria, até o confim da terra. Observe que ali tem um escalonamento. Ok? Tem uma mudança de locais, tem um planejamento. Às vezes, o problema do evangelismo hoje está em baixa. Eu queria que você comentasse aqui se na tua igreja também está em baixa. O que você tem percebido? Se as pessoas têm evangelizado, não têm evangelizado? Comenta aí, ao vivo, então dá para você comentar comigo, interagir comigo. Está ao vivo, então por isso que é legal. Então comenta aí se isso está acontecendo aí na sua igreja. Não é crítica não, não é quero também ninguém que venha aqui para criticar a igreja não, porque para criticar já basta o mundo, né, irmão? Para ajudar é só comentário, fala assim, olha, irmão, tenho sentido falta disso ou não. Então, o que acontece? Qual é o motivo pelo qual isso acontece? Né? Muita gente fala que é esfriamento da fé. Eu não acho que é esfriamento da fé. Eu acho que é comodismo um pouco. Aquela ideia de que Deus já fez tudo o que queria fazer. E outra coisa também, a gente às vezes se sente desmotivado porque aquele evangelismo que nós queremos fazer às vezes não surte efeito. E aí, qual é o problema? Que às vezes a gente quer fazer uma coisa que hoje em dia a gente tem que fazer diferente, irmão. Aí vem aquele povo lá que fala assim, não, mas Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tá, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, mas as pessoas não são mais as mesmas. O brasileiro não é mais o brasileiro de 1900 e bolinha. O brasileiro de hoje não é mais o brasileiro de 1911, quando o Gunaving e Daniel Berg chegaram no Brasil. Aquele Brasil era um Brasil diferente. Aquele Brasil, vamos estudar, aquele Brasil era um Brasil rural. Aquele Brasil, então, logicamente, eram pessoas que viviam no campo. O Brasil não era industrializado naquela época ainda. A industrialização acontece no Brasil a partir de 1930. Olha aí. Então, 1911 é um Brasil rural, é um Brasil iletrado, pouca gente sabe ler, muita gente é analfabeta. Depois o Brasil passa por um período de ditadura, desde a era Vargas, né? Que o Vargas também teve um período que ele vai ser ditador também. Então, é um período de quê? De arbitrariedade. A igreja nasce dentro desse campo, do coronelismo, do voto de cabresto. Mas hoje o mundo já não é mais o mesmo, o Brasil não é mais o mesmo. Hoje o Brasil está muito mais avançado, o Brasil está muito mais deixou de ser um Brasil rural, né? Passou pelo processo da industrialização. Então, vamos aprofundar. Eu estou aqui com pessoas que pensam. Aqui no canal é lugar de pessoas que pensam, que refletem. Você, professor, é uma pessoa que pensa, um pensante. Por que muitas das vezes você vai fazer um ar livre no lugar que as pessoas não vão estar? Por que antigamente, eu tenho bastante tempo de crente, então eu sou do tempo que fazia ar livre domingo, né? 3 horas da tarde, enchia de gente. Hoje em dia você faz, dependendo do lugar, esse caso, lugares e lugares, não vai ter ninguém na rua. Por que não vai ter ninguém na rua? Porque hoje as pessoas trabalham. Domingo era o dia que as pessoas ficavam em casa, ninguém trabalhava no domingo. Hoje em dia, muita gente trabalha no domingo, muita gente está trabalhando, ou seja, por escala, ou é do comércio, alguma coisa, trabalhando no domingo. Então você não encontra mais tanta gente no domingo à tarde. Além disso, nós temos escola dominical de manhã, você tem evangelismo à tarde, culto à noite. Ora, irmão, alguma coisa vai ficar faltando. Aí divide a igreja, porque uns falam assim, eu vou para a IBD, outros falam assim, eu vou para o evangelismo, outros falam, eu vou para o culto à noite. O que é o resultado disso? Nem vai para a IBD, nem vai para o evangelismo e nem vai para o culto à noite. É meia dúzia de gato pingado em cada lugar.
Pastor, o que o senhor está falando? O senhor está falando para não fazer mais ar livre? Eu estou falando que a gente tem que ter estratégias novas, né? Você tem que pedir a Deus novas estratégias, perguntar, Senhor, como é que eu vou atingir esse público? Esse público mudou, como é que eu atinjo ele? É um público que trabalha domingo, como é que eu atinjo ele? Então eu não vou fazer mais esse trabalho a domingo à tarde, vou fazer no sábado à noite, vou fazer numa sexta-feira de madrugada, eu vou onde eles estão, entendeu? Não é de você deixar de fazer, é você pedir a Deus estratégia, porque o tempo vai mudando, mas Deus vai dando sabedoria para que a gente possa mudar também. É pegar os jovens, levar para uma praça com um violãozinho tocando ali, e daqui a pouco traz a palavra ali, semeia a palavra naquele local. Fez evangelismo, irmão, fez evangelismo. Então, às vezes, muitas das vezes, nós estamos deixados, a igreja tem parado de evangelizar, porque os líderes querem aplicar táticas antigas no mundo que já mudou. E como eles não conseguem aplicar essas táticas antigas porque o povo não vai, porque o mundo não comparece lá no evento, aí o pessoal desanima, não faz mais. Acha que é coisa da antiga que não precisa mais fazer. Ah, não vamos mais evangelizar, não. Não, temos que evangelizar. A questão é nós procurarmos novas estratégias. Novos momentos. Então, se a gente não pega o povo domingo à tarde, eu vou pegar eles em algum momento. Vou pegar sábado à noite, faço ar livre sábado à noite, faço uma concentração no sábado à noite, está fresquinho, todo mundo na rua, faço ar livre naquele momento, entende? Então, eu tenho que pedir a Deus novas estratégias. O que nós não podemos é nos acomodar, né? O que nós não podemos é parar. Faz um teatro na rua, passa um filme. Ó, na minha época, quando eu me converti, tinha muito isso. Hoje em dia eu não vejo mais aqui no Rio de Janeiro. Mas passava muito filme. Juntava a garotada e daqui a pouco tinha um filme na rua. Aí eu ia ver, era negócio de igreja. Era uma estratégia para atrair o público. Uma praça, faz uma peça, no final você traz aí a palavra, junta os jovens, vai para a praça. Estou trazendo estratégia, a irmã está falando assim, traz estratégia. Estou falando, ó, vai para a praça, faz um teatro. Não tem os teatros que a gente faz na igreja, faz na rua. Faz na rua, faz na praça, leva a caixa de som, envolve todo mundo. Ó, adolescente, vocês vão ficar com a peça. Ó, juventude, vocês vão cantar um hino. Ó, Ministério de Louvor, quero que vocês cantem. Ajuda aqui. Ó, obreiros, vamos lá. E vai para a praça. Tem que ser, pastor, quanto tempo? Aí a estratégia. Antigamente era 1 hora. Hoje em dia você não pode fazer um culto a mais de 15 minutos. Tem que ser coisa rápida. Quando eu assumi ali a igreja, eu fazia assim, era a livre relâmpago, a gente chamava de a livre relâmpago. Chegava no lugar, 2 da harpa, palavra. Por quê? Porque hoje as pessoas estão passando rápido, elas estão indo rápido. Entendeu? Elas não ficam 1 hora parada na rua, não vai ficar 1 hora parada na rua. Quantos ar livre eu já participei, evangelismo que eu já participei, que o pecador chega, ouve, aí o pessoal fala, canta. O inimigo, né, bobo, tá ali cercando aquela alma. Na hora da pregação, depois de 1 hora e meia de culto, o que ele faz? Arrebata, a pessoa vai embora. Aí, por quê? Porque não teve sabedoria. Tinha que pregar logo a palavra, logo para ganhar aquela alma. Tem que ser rápido. Aí a gente fazia livre relâmpago, irmãos. A gente vinha numa praça, parava, cantava, pregava a palavra. Andava mais um pouquinho na frente, numa outra quadra, parava, 2 da harpa, pregava a palavra. E assim a gente fazia 3, 4 ar livre, num só dia. Olha só, é estratégia. Então a gente tem que pedir a Deus essas novas estratégias. Amém? Aqui, a irmã Regina Suete comentou. Não, Terezinho falou antes, né? Irmão, aqui na minha cidade, escola dominical é na quarta, porque no domingo não vem ninguém. É estratégia, tá certo, acho que tá certo, pastor aí também. Faz estratégia, não vai no domingo. Por quê? Por que o irmão tá falando isso? Porque hoje muita gente trabalha, né, irmão? Muita gente trabalha no domingo, tem escala no domingo, muitos obreiros, até pastores, trabalham no domingo. Eu trabalhei, quando eu era guarda municipal, eu trabalhei escala 12/36, então eu ia na igreja domingo sim, domingo não. Como eu ainda hoje, tem muita gente que não pode domingo, então a gente tem que criar estratégia, que a gente não pode parar. Não pare. Romanos 8, né, vai dizer que 8:1 vai dizer que a gente tem que renovar a nossa mente, né? Renovar a nossa mente. Romanos 12, né? Regina comentou, no domingo do evangelismo, a EBD é realizada na sexta-feira que antecede. Boa, somos bem correspondidos. Aí ela trocou a data e ela adequou o momento. As pessoas nos convidam a entrar em seus lares para orar. Bênção de Deus, né? Heloísa Rosa, aqui fazemos culto relâmpago. É isso, irmão Luiz, é que eu estou falando, culto relâmpago, tem que ser coisa rápida. Outra coisa, hoje nós temos uma coisa muito boa para evangelizar. Isso aqui, ó, internet.
O celular não é pecado. O problema é o que nós fazemos dele. Você tem culto online na sua igreja? Está perdendo uma oportunidade. O culto online é uma forma de você evangelizar. Porque o culto online você alcança pessoas que jamais entrariam dentro da igreja. Ora, observe, eu estou falando com pessoas de Tocantins, do Paraná, de São Paulo. Como é que eu falaria com essas pessoas que eu nem conheço? A internet. Então, fazer o culto online também é uma forma de você evangelizar, de você fazer missões. Agora, lembrando que o culto online, ele é rápido também, mas é uma forma de você fazer. Então, há várias estratégias hoje para você evangelizar. A sua igreja tem culto online, a sua BD é online, você traz essa palavra online, essa possibilidade de alcançar pessoas dentro das suas casas através da internet, porque senão a gente fica o quê? A gente fica estático, parado, não vou fazer, não vai dar certo, o mundo mudou. O mundo mudou, o mundo está no pecado, irmão, não tem nada a ver com o mundo, tem a ver com Jesus, né? Então eu tenho que pedir a Jesus graça do céu para que Deus transforme a minha mente, né? Para que Deus transforme a minha mente. Ó, tá lá em Romanos, deixa eu ler aqui, deixa eu ler que é live é... Comenta aí, pastor, não é vigília não, pastor, é aula de EBD. Aqui, ó. Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então, evangelismo também é culto racional, ou seja, com entendimento. E não vos conformeis com este mundo, Romanos 12:2, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Ou seja, eu tenho que pedir a Deus para que Deus renove meu entendimento, para que me dê novas estratégias de evangelismo. Aqui no Rio de Janeiro a gente pregava no trem, hoje em dia é proibido. Hoje em dia é proibido pregar no trem, mas eu já preguei muito no trem. Hoje em dia é proibido. Fica feio pregar no trem. Você sabendo que é proibido, fica um negócio meio estranho. Ainda vejo pessoas pregando no trem, mas tem lá um aviso, uma lei federal que proíbe. Mas já preguei muito no trem. Talvez na sua cidade não seja proibido. Pregue no trem, pregue no ônibus. Mas tudo você faz com sabedoria. Porque lá na pregação do trem também vi pessoas gritando em cima das outras, ofendendo as outras religiões. Olha, então, olha, irmão, isso aqui, essa lição, depois que a gente entra, a gente vai vendo como é que ela é profunda. Às vezes a gente pega assim e fala assim, essa lição é besteira, a gente já sabe, não sabe não. Esse é o problema, a gente não sabe, a igreja não sabe, ela quer fazer, mas não sabe como fazer. Então o evangelismo, ele é fundamental, mas ele tem que ter estratégia. Né? Ele tem que ter estratégia, você tem que ter estratégia. Quando eu vou fazer isso? De que modo eu vou fazer isso? Eu tenho que me organizar para fazer isso, ter os meus folhetos, enfim, é muita coisa. Então, os discípulos estavam acomodados, mas Jesus apareceu lá e falou: você não quero vocês aqui, dentro desses quatro paredes. É preciso sair, né? A pregação do evangelho tem que ser prioridade. 1.3, Marcos nos ensina que a pregação do evangelho deve ser nossa prioridade. Marcos dá destaque para a mensagem que necessitaria ser pregada em nome de Jesus, conhecida como a grande comissão. Vale citar que esse foi o último grande ensinamento oferecido pelo servo aos seus discípulos. Olha, a ordem foi muito clara. Era preciso que eles difundissem tudo aquilo que eles haviam aprendido com o mestre. Para isso, eles deveriam ir a todas as nações do mundo, ao labrador, demonstrando a necessidade de arrependimento para o perdão dos pecados. Nesta ordem do servo, notamos 3 ensinos que devem ser prioridade da fé cristã: contribuir e fazer missões, evangelizar a todos e o batismo para a remissão dos pecados. Então, quais são essas 3 partes, né? Uma coisa interessante, tá? Anota aí. Jesus gastou seu tempo ensinando. Isso é muito importante. Qualquer hora eu comento com vocês sobre isso. O ensino tomou parte de, pelo menos 70% do ministério de Jesus foi ensino. Ele começou ensinando, terminou ensinando. E no último ensino dele foi isso. Ir de todo mundo pregar o evangelho. E aí nós temos 3 ensinos que o autor destaca pra gente aqui, que eu vou frisar pra gente comentar aqui. Contribuir e fazer missões, evangelizar a todos
e batismo, e batizar as pessoas. E aqui contribuir e fazer missões, ou seja, que é muito dito isso, né? Às vezes você não pode ir, mas você pode contribuir. Você pode ir, mas você, né? Então você deve contribuir para fazer missões. A igreja deve ser ensinada a contribuir, tirar um dia para contribuir, ter o seu carnê missionário, apoiar aquelas pessoas que estão no campo. Porque às vezes eu não posso ir, você não pode ir, mas tem alguém que Deus chamou. Porque isso também é chamada, irmão. Isso também é chamada. Nós todos, aí você fala assim, mas Deus nos chamou todos para ser missionários. Não, calma lá. Deus nos chamou para pregar o evangelho, mas missão, ser missionário é chamada. Ok? Tá entendendo? Ser missionário é chamada. Não é todo mundo. Tem gente que chega lá, por isso tem gente que chega lá desanima, desvia, vai embora, dá escândalo, porque não é para todo mundo. Agora, evangelizar é para todos, é para mim, para você, é uma obrigação. Mas só que eu não preciso ser necessariamente um missionário para poder evangelizar, você entendeu? Então, eu não sou missionário, mas eu posso contribuir. Missão se faz com o que ora, missão se faz com o que contribui e missão se faz com aquele que vai. São 3 fases da missão. O que ora, o que contribui e o que vai. Eu não posso ir, mas eu posso orar. Né? Eu não posso ir, mas eu posso contribuir. Então eu contribuo. Eu posso ir, eu posso orar, eu posso contribuir, mas eu também posso ir. Então eu vou, porque eu tenho chamada. Então isso é muito importante em missões, né? Orar. Aí vou dar mais uma dica para vocês. Aqui é bate-papo, né? Escreva uma carta para um missionário. Você tem um contato no culto de missões, às vezes, irmãos, o culto de missões às vezes é complicado, porque o povo não sabe fazer culto de missões. Por quê? O culto de missões se transforma numa consagração, num reteté, não sei o que, esquece de pregar. O culto de missões, na verdade, deveria ser o momento em que todo mundo estava ali para poder fazer uma prestação de contas do que foi feito durante aquele mês. Olha, nós visitamos o hospital, olha, fulano, essa equipe foi para o presídio, essa equipe foi tal, tem oportunidade, fala dos missionários que estão fora do Brasil. Madureira tem missionários no mundo inteiro, então esse é o momento para você que trabalha com missões, trazer a foto deles, trazer as pessoas que trabalham com missões. Isso é muito bonito, isso é muito lindo, você poder falar desses missionários, dessas pessoas que ajudam. Evangelizar a todos, né? Evangelizar a todos, isso é muito interessante, você poder fazer isso. Evangelizar a todos, e o batismo para a remissão dos pecados, ou seja, é o discipulado. Porque, olha, isso é muito importante. Não é só você pregar o evangelho, você precisa também discipular. Eu espero que vocês estejam anotando, né? Não é só você pregar o evangelho, você tem que discipular. Ou seja, não adianta só as pessoas virem, você tem que ter ensino. Você tem que ensinar essas pessoas sobre o evangelho. E aí entra a remissão dos pecados, que é o batismo. Né? Eu tenho que ensinar a eles o que é uma nova vida, o que é o batismo, o que é o céu, o que é o inferno, o que é o pecado, como servir a Deus. Isso é muito importante. Né? Sim ou não, igreja? Vocês estão comigo? Deixa o like e dá o glória. Você que está aí com a gente até agora, essa live é uma live especial, estamos na lição 13. Obrigado por você estar conosco. E por falar em missões, eu quero mostrar aqui para vocês, aproveitar, né? E mostrar aqui para vocês, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Me veio aqui à mente agora. Um trabalho de um obreiro aqui do nosso campo, fazendo missões aqui, ó. Aqui que maravilha, ó. Não sei se vai dar para ver, se vai dar para pegar. Missionário ao pastor Francinaldo. Aqui, ó. Não sei se tá dando para vocês verem aí. Deixa eu ver como é que tá aqui. Francinaldo, missionário pregando o evangelho de Cristo Jesus nas tribos indígenas. Olha que bênção. Ele botou um versículo. As vossas orações e contribuições missionárias, elas têm sido muito importantes. Apocalipse 5:9. Esse é o pastor Francinaldo. Deixa eu ver se está pegando aqui direitinho. Ai, meu pai. Pode cair as coisas aqui não. Aí, ó. Pastor Francinaldo. Ele está lá no meio dos índios, irmão, pregando o evangelho. A igreja de Bangu, pastor Sóstenes Silva, né? Nosso pastor Sóstenes Silva, a pastora Maria Cláudia, fizeram 25 anos de feliz matrimônio, né? Estão de férias, merecida. Deus abençoe esse casal aí, maravilhoso, que está à frente do Bangu. É um pastor missionário, um pastor que está sempre fazendo missões. Bangu apoia missões, assim, de corpo e alma. E mantém lá o pastor Francinaldo. E ele sempre manda para a gente as fotos, né, do que ele está fazendo. Ó. E aqui é interessante. Olha aqui, olha, eu quero que você... Deixa eu ver se não dá para a gente
eu só espero que você esteja vendo aqui, ele está com estetoscópio, tá? E a Bíblia na mão. Por que ele está aqui com esse aparelho de medicina? Porque ele está sempre tirando a pressão verificando a pressão, tirando a pressão não, é falar certo, né, pastor? Verificando a pressão dos indígenas. Ele está lá no meio dos indígenas. Irmão, é uma bênção o nosso pastor Francinaldo. Ele está sempre aqui, ó, que eu falei com vocês aqui, ó, que eu falei aqui com vocês. Isso é missão. Ah, deixa eu penetrar aqui um pouquinho. Vamos aprofundar um pouquinho. Às vezes as pessoas, é o que eu sempre falo aqui, as pessoas acham que missão é só pregar a palavra. Você vai lá, prega a palavra e vai embora. Não! Missão não é isso. Jesus não só pregou a palavra, mas ele trouxe o pão, ele multiplicou o pão. Já pensou se Jesus falasse assim, não, manda todo mundo embora mesmo, Felipe, que eu já preguei, já libertei, já expulsei demônio. Não, ele foi lá e multiplicou o pão. Então, missão, é aquele que tem a chamada para missão, tem que entender que ele tem que ajudar aquela população carente. Ele tem que levar pão, não é só levar a Bíblia. É levar o pão. Não é só aquela velha história de você ir na casa de um irmão que está desempregado, você ora e não dá uma bolsa, não traz nada. Ó, irmão, vou orar aqui, Deus vai te dar a vitória, paz do Senhor e vai embora. Não. Missão é isso. Olha só, missionário, mas ele está cuidando dos indígenas. Aí que coisa linda, né? Coisa linda, coisa linda. E é o trabalho dele. Ele sempre foi, não é porque ele. Esse é o grupo do nosso, de pastores aqui de Bangu. Ele sempre. Pareceu um você 10 aí. Hã? Eita, Claudete dos Santos aqui, você é 10. Ei, glória a Deus. Já vou tocar aqui, ó. Toca o sininho, toca o sininho. Bem-vinda a irmã Claudete dos Santos, se tornou membro do canal Boa Semente. Aí toca o sino. Cada vez que entra um membro, ó. Eita, deixa o sininho tocar. Você é 10, irmã Claudete. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Irmã Claudete dos Santos, hebraico, a língua de Deus. Ficou verdinha aí o nome dela aí, ó. Muito obrigado. Que o Senhor te retribua, que o Senhor te multiplique. Em nome de Jesus. A irmã perguntou assim, pastor, existe alguma lei lei sobre não ser permitido pregar em praças e ambientes no Rio de Janeiro? Olha, existem leis sim, mas essa é uma lei municipal que varia de lugar para lugar. Por exemplo, próximo de hospital, não pode, tá? Próximo de clínica, não pode. Mas no Brasil, graças a Deus, nós gozamos de liberdade religiosa, liberdade de culto. Irmão, o Brasil é o melhor país para se viver por conta da liberdade de culto. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. Quase que a gente perdeu isso aí por conta do pessoal radical que queria perseguir outras igrejas, outros credos. Né? A gente não persegue ninguém, a gente prega o evangelho. E é por isso que é bom ter essa independência de Estado e igreja, para a gente ter liberdade de pregar. Então nós temos liberdade de pregar, irmão Dirley. Não há nenhuma lei quanto a isso, tá? Não há nenhuma lei quanto a isso. Mas você tem que ficar atento. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, para fazer uma passeata, você tem que comunicar às autoridades, você tem que mandar ofício à polícia, ao bombeiro. Não é assim fechar a rua e sair fazendo. Não. Se você vai fechar uma rua, você tem que pedir autorização à prefeitura. Para usar as praças, você pode fazer à vontade, mas você tem que observar o horário. Agora, na sua cidade, fora do Rio de Janeiro, não sei como funciona. Procure se informar junto à prefeitura da sua cidade se há alguma lei. Em princípio, eu não conheço nenhuma, porque nós temos, graças a Deus, liberdade de culto, tá bom? Então, aqui, como eu estava demonstrando aqui, ó, para vocês, em loco, um missionário, mostrando que pregar o evangelho é isso. É com a vida, né, irmão? É com a vida. E levando apoio, conforto, consolo para as pessoas, né? Que ali precisam. Eu vou deixar essa imagem aqui no fundo, acho que é muito bacana ter essa nossa imagem de um missionário. Então, esse é o pastor, quero pedir para vocês orem por ele, tá? Pastor Francinaldo, ele está lá na Amazônia. Está lá na Amazônia, passou um período muito difícil na vida dele, quando teve esse problema de Covid aí, mas venceu, está lá firme. E como eu estava dizendo, né, eu acabei me perdendo, Bangu ajuda. Esse irmão nós ajudamos, nós temos o prazer de ter missionário, pastor Sócian Silva, tem missionário ajudando, ele ajuda a missionário até na África. Então, irmãos, é isso. Mas missão é o que eu creio aqui, o evangelho todo para o homem todo. O que é isso? O evangelho todo para o homem todo. É você entender que você tem que fazer missões, não é só pregar a palavra, você tem que levar comida, você tem que levar água, tem que levar bolsa. Olha, quando tem esse deslizamento, quando tem essas enchentes, a igreja tem que estar ali, irmão. A
igreja tem que estar ali, presente, ajudando. A igreja tem que estar lá, chorando com aquelas pessoas que choram, aproveitando aquela oportunidade, falando de Jesus. Se a gente perde muito tempo falando da religião do outro. Um exemplo aqui do carnaval que teve aí, que o pessoal ficou compartilhando aí, o negócio do diabo, que não sei o que não sei o que lá. Irmão, e só crente. Eu fico pensando, por que o crente fica compartilhando essas coisas? Eu não vi um ímpio compartilhando, só vi crente compartilhando aquilo. E quando você faz isso, você dá ibope para eles lá, né? E aí fica os crentes perdendo tempo falando disso, falando do diabo, falando de escola de samba, falando que essas coisas nem interessam pra gente, quando a gente tem que estar falando do amor de Jesus, tem que estar pregando a palavra. Ei, irmão Francinaldo, Deus te abençoe. Nós vamos orar pelo Senhor ainda hoje aí. Vamos voltar agora pro tópico de número 2. Eita glória, eu estou sentindo a presença do Eterno aqui no nosso meio. Deus está aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estou sentindo a presença de Deus, eu espero que você também esteja. O servo possuía um coração missionário, tópico 2, né? A irmã Maria Aparecida falou, eita glória, até que enfim consegui assistir ao vivo. Ei, irmã Maria, Deus abençoe. Vamos lá, o exercício da missão dada pelo servo de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura tem resultado ao longo dos anos na implantação de inúmeras igrejas locais. É o que a gente mais tem vivido. A cada igreja local estabelecida testemunha do poder do evangelho de Cristo e da ação do Espírito Santo. Esse é o chamado de todo crente, até que o servo volte para buscar a sua igreja. O 2.1, o servo começou seu ministério cumprindo o ID. A ocupação preferencial do servo foi ensinar. É que eu já falei, né? Jesus passou 70% do seu ministério ensinando. Não passou 70% pregando. Aí orando. A vida dele já era uma vida de oração. Mas no ministério é o ensino. Né? Quando nós deixamos de ensinar, o povo não sabe mais o que é um ar livre. Ou não é só ar livre também, já falamos sobre isso, né? Várias técnicas diferentes aí, de acordo com o local, com a região e com o horário. É preciso lembrar que as pessoas nos dias dele esperavam finalmente por serem libertas da opressão romana e do fardo pesado dos postos pelos líderes. Assim como todos aguardavam esse dia, o servo surge proclamando a essência das boas novas de Deus. Agora é a outra cachorra, ao vivo é fogo. Dizendo sobre a necessidade do arrependimento, da necessidade que todos tinham de crer no Evangelho. Era a continuação da pregação de João Batista que tinha sido preso, ou seja, o servo cumpriu o id, né? Ele mesmo mandou ir. O servo montou sua equipe missionária, 2.2. Antes de ordenar o anúncio das boas novas do reino, o servo atuou para treinar os seus discípulos, para quando chegasse, deixou a canetinha de professor, a boas novas do reino. O que é boas novas? Boas notícias. O servo, que é o Senhor Jesus, atuou para treinar os seus discípulos, para quando chegasse o tempo eles fossem enviados e cumprissem a uide do Senhor. De modo a treiná-los, por onde ele percorria, levava consigo os seus discípulos. Marcos nos faz entender que o servo atuava ensinando os discípulos a terem o mesmo modo de pensar a respeito do amor pelos perdidos. Ai, que tremendo, irmão. Amor pelos perdidos, sabe? Às vezes a pessoa vai pregar que você vai para o inferno, que Deus não está se agradando disso, que não... Não, irmão. Jesus, você não vê Jesus criticando, você não vê Jesus apedrejando ninguém. Amor, leve salvação, leve esperança. Ah, pastor, eu não sei pregar. Ótimo, porque a maior pregação não é com a palavra. A maior pregação é com a vida, não é isso? A maior pregação é com a nossa vida. É a vida que nós vivemos. Seja um exemplo, seja um cristão verdadeiro, porque assim você vai estar fazendo isso. E Jesus deu exemplo. Essa compaixão que ele tinha, né, ela vai fazer com que os discípulos também sejam movidos por essa compaixão. Amém? O que nos chama a atenção, e quando olhamos os frutos que a igreja colheu, notamos que o seu projeto pedagógico tem sido bem sucedido. E realmente, a Assembleia de Deus é a igreja que mais cresceu no Brasil. Considerando que até os nossos dias, mesmo diante de tantas adversidades, milhares de vidas têm sido alcançadas. Proclamar as boas novas do reino de Deus ainda continua sendo a principal missão da igreja de Cristo. Quando a igreja perde esse foco, ela fracassa como igreja de Cristo. Ou seja, quando a igreja não faz missões, ela deixa de ser o seu objetivo. O objetivo dela é pregar. Então, quando eu falo pregar de todas as formas, de todos os modos, com o seu testemunho, com a sua vida, ela precisa pregar e trazer o evangelho. 2.3. O servo demonstra para que veio.
O amor do servo era visível a todos, diante de tamanho afeto. Ele olhava e sentia compaixão, pois eram semelhantes a ovelhas sem pastor. Marcos 6,34. Por tamanho amor, o servo revela o motivo de sua vinda a este mundo, pregar o reino de Deus para a salvação dos perdidos. Vamos às aldeias vizinhas para que eu aqui também pregue, porque para isso eu vim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja, ela não fala, né? Ela vai levar o amor ao perdido, né? Essa história de bandido bom, bandido morto, não existe evangelho. Isso não está no evangelho. Bandido bom é bandido convertido. É aquela que está nos presídios, falando: você tem jeito, você tem salvação, Deus morreu por você, nós amamos você, nossa igreja te ama, nós sentimos a sua falta. Lembra daquela peça que foi feita, que é uma boa dica para você fazer aí no domingo, na sua EBD? Vocês estão pedindo dica, né? A gente está aqui para conversar. Faz aquela peça daquele homem que entra na igreja todo mal vestido. Aquela peça é linda, você deve ter visto na internet, já é antiga. Um homem entra na igreja todo mal vestido, todo maltrapilho, né? E ele chega lá na igreja, e na igreja pessoas começam a se... Um minutinho. A se desvencilhar, né, se afastar. Ih, esse homem está fedendo e tal, não sei o que, né? Não acontece isso? Aí depois ele se revela, né? Revela quem é. Aí traz uma mensagem. Faça isso, porque muita gente vai virar o rosto, vai fechar o nariz. Ih, o homem está fedendo, né? É interessante, né? Se chegar uma pessoa com uma roupa talvez inadequada, os obreiros não vão nem deixar entrar, né? E a pessoa talvez deixe de ser salva por conta de uma roupa, por conta de estar, às vezes, alcoolizada, tá drogada. Não, a igreja é um local para todos. Ah, mas fulano está errado, tá na igreja. Na igreja, igreja é lugar de cura. Igreja é um hospital, é para pessoas doentes. Jesus disse que não veio para os sãos, mas veio para os doentes. Então, nós precisamos evangelizar e trazer essas pessoas e entender que o amor de Deus alcança a todos, ao perdido pecador que está no presídio. O pior pecador, ele pode ser alcançado pelo amor de Deus. E você e eu somos instrumentos de Deus para tanto. Vamos seguindo. Tópico de número 3. A missão 3, ide realizado pelos discípulos. A missão que o servo confiou aos discípulos para anunciar o arrependimento e a remissão dos pecados em todos os lugares foi muito bem entendida por eles. Marcos narra que após o Senhor ter recebido no céu e assentar-se à direita de Deus, os discípulos partiram para pregar aos homens em todas as partes. 3.1. Como cumpridores do ide do servo, precisamos evangelizar. Evidencia-se entre as páginas sagradas que possuímos a responsabilidade de evangelizarmos toda criatura. O Senhor não, toda criatura, tá vendo? Não é o bom, não é o rico, não, toda. Pobre, manco, aleijado, toda criatura. O Senhor não nos mandou realizar qualquer missão, mandou nos pregar o evangelho para que o ser humano não seja condenado. Entretanto, para que a pessoa creia para a salvação, é necessário que o evangelho seja proclamado com fidelidade. Aqui, vou grifar. Vou grifar, porque é o que eu falei, não adianta você ficar pregando meia verdade, não. Vem para cá que a sua vida vai mudar. Vem para cá que você vai receber carro, casa. Vem para cá que você vai ter roupa, comida, roupa lavada. Vem para cá que você vai ganhar na Mega Sena. Vem para cá que você não vai chorar mais. Mentira, mentira. Nada disso vai acontecer. Você vai sofrer, você vai ser traído, você vai ser humilhado, você vai ser desprezado, você vai ser pisado, magoado, mas você vai ter a salvação. Porque o que adianta ter ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Prega o evangelho com fidelidade, o evangelho que ama, mas o evangelho também que mostra a realidade. Não o evangelho falso, da falsa realidade, da prosperidade. Esse não é o evangelho. E aí, sabe o que acontece? Você produz, né, como eu ensinei semana passada, quando você pega a semente da palavra de Deus e você coloca nela algo que não é de Deus, ela fica... É como se fosse um transgênico, né? Aquela semente já foi geneticamente modificada e ela já não faz mais bem, né? A gente não fica comendo essas comidas aí toda modificada, não é legal. Não é legal comer uma comida saudável, do campo, direto, né? Sem agrotóxico? Então, a palavra de Deus tem que ser assim, pura, sem agrotóxico, sem invenção, sem crendice, sem bobajada, como o pessoal fala no interior, bobajada, né? Aqui no Rio não fala assim, né? Mas é assim, proclamando com fidelidade, falando do céu, do inferno, com naturalidade, mas sobretudo com amor.
Quando olhamos para o empenho do trabalho dos discípulos e presenciamos sua dedicação na solidificação das primeiras igrejas, compreendemos a seriedade de nos entregarmos ao trabalho de evangelização para o crescimento do reino de Deus. 3.2. Como cumpridores do ídolo do servo, precisamos discipular. É de vital importância entender que no ensino cristão, por meio do discipulado, a Igreja de Cristo tem a oportunidade de instruir o novo seguidor do servo. Deixa eu te falar aqui. Muitas igrejas têm um problema que eu e você, como professor da Escola Bíblica Dominical, podemos identificar. Não é que as pessoas não aceitam a Jesus. O problema é que elas não ficam. Então você ganha muita gente, mas as pessoas não permanecem. Por que isso acontece? Existem vários motivos, mas eu vou apontar só um por causa da lição de hoje, que está abordando a falta de ensino. Não adianta você trazer a pessoa para a igreja se você não discipular. Não adianta você trazer a pessoa se você não acompanhar a pessoa. Eu sou da época que, na minha época, quando me converti, meus jovens lá da minha igreja, São João Camará, era assim. Um passava na casa do outro para ir para a igreja. A gente não deixava ninguém para trás. Até chegar na igreja, passava na casa do Mariazinha, do Antônio, do João, do Paulo, do Flávio, do Edivaldo, do Daniel, até chegar na igreja. E aí não ficava ninguém. Esse é um método muito interessante que eu aprendi, sabe aonde? Lá na festa junina, quando eu dançava a festa junina, quadrilha, que lá o pessoal fazia isso. Eles iam na minha casa me buscar. Aí quando eu fui para a igreja, eu falei assim, mas por que na igreja cada um vem por si, hein? Por que o mundo, às vezes, né? Por isso que a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que o filho da luz. Porque eles criam técnicas para poder agrupar, trazer e ensinar. E nós, muitas das vezes, desprezamos isso. E aí eu falei assim, não, por que lá no mundo passava um na casa do outro para ir dançar quadrilha e a gente não pode fazer isso para vir para a igreja? E a gente colocou essa prática. Sabe, isso é muito importante. Muitas pessoas não permanecem na igreja porque falta ensino. Ensino é discipulado. Ensino é acompanhamento. Olha aí, professor de escola dominical, é importante. A IBETEL tem a revista de discipulado, mas na tua igreja tem a classe de discipulado? Pegou firme agora, te peguei agora, né? Tem a classe de discipulado? Comenta aí, né? Que tem a classe de discipulado. É bom ter. Olha, é na escola dominical que você aprende. Você pode ter uma classe de discipulado. Isso é muito importante, é uma estratégia. Não adianta só a pessoa aceitar Jesus, não. É a pessoa aceitar Jesus e ter as técnicas importantes. Olha, uma boa recepção, isso é muito importante. Quantas igrejas a pessoa aceita Jesus, ninguém comenta, ninguém abraça, ninguém nem pega o nome. Ter uma boa recepção, sabe? Ter uma boa, uma saudação calorosa. Tem lugar que não pode cantar, mas sois bem-vindo, não. Se cantar, a pessoa não, aqui não pode cantar, isso não é muito velho. É muito velho, é velho, mas funciona. Velho não, antigo, mas funciona. Sois bem-vindo, isso é bonito, a pessoa se sente bem. Ah, não, que vai constranger, isso é hino do meu avô. Canta o hino do teu avô, porque é por isso que antigamente o povo se convertia, agora não se converte mais. Por quê? Porque antigamente cantava o hino dos avôs lá. Visitante, seja bem-vindo. Nós somos uma assembleia, irmão, é assim. Então a gente tem que cantar, canta, vai lá, abraça, dá, né, um aperto de mão naquela pessoa, né, um abraço apertado lá, um cheiro, se for na Bahia, dá um cheiro de Jesus nele lá. E é isso, a pessoa vai se sentir bem, vai voltar. Quando terminar, aceitou Jesus, abraça, diga os dias de culto, leva para tomar um café, dá uma balinha, um biscoito, alguma coisa. Irmão, isso é técnica sim, é para a pessoa se sentir bem-vinda, né, bem-vinda. E depois você acompanhar. Olha, o nosso culto é tal dia, vem para cá, fica aqui com a gente, dando discipulado. Discipulado não é falar assim, você agora não pode isso, não pode aquilo outro. Isso não é discipulado. Isso não é discipulado. Discipulado é falar de Jesus. Discipulado é falar do Evangelho. A Rosana está comentando, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Júlio César, eu fui bem discipulado. Aí, Rosana, então, muito bem, Deus abençoe. A senhora está de pé, por quê? Porque foi bem discipulado. Eu fui bem discipulado. Deus colocou um jovem na minha vida que hoje já dorme no Senhor, que não me deixava quieto. Ele ia na minha casa domingo de manhã, eu queria ver Jimmy Swaggart, ele estava lá na minha casa, lá, vambora para IBD. Não me deixou, até eu andar sozinho, ele ia na minha casa me buscar. Olha aí. Se deixasse por mim, eu não voltava. Isso foi quando eu tinha 13 anos de idade. Então, o discipulado é isso, é acompanhar, é andar junto. Discipulado é andar junto. É a paz do Senhor Jesus Cristo, fui bem discipulado. Maria falou, a correria do dia a dia tem ofuscado a obra do evangelismo. É verdade, mano. Não é só a correria do dia a dia, também é o próprio chamado de ativismo cristão. O que é ativismo cristão? A igreja tem tanta coisa que não falta tempo para o evangelismo.
Tem tanta coisa, tanto culto, tanto ensaio, tanta festa, tanto não sei o quê, tanta saída que a gente esquece do evangelismo. Aí fica todo mundo dentro de 4 paredes, todo mundo mirrado, todo mundo aborrecido, invocado, um querendo matar o outro, querendo morder um ao outro. Por quê? Porque não sai, tem que respirar. Igreja é igual peixe, tem que sair para respirar, irmão. Respirar no aquário, ganhar alma. Então, 3.3. Como cumpridores do servo, precisamos plantar novas igrejas. O servo sabia. Por isso ele estabeleceu a igreja e disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podemos dizer que uma igreja local organizada de acordo com os princípios bíblicos possui uma grande importância na obra da evangelização. Ela envia missionário, abre ponto de pregação, realiza culto ao livre, treina discipuladores e etc. A história mostra que a expansão do ministério de Madureira se deu por sua visão missionária, enviando pregadores para todo o campo e hoje para o mundo, né? Para o mundo inteiro. A irmã Ivani, ela mandou uma pergunta para mim lá no WhatsApp, lá do canal Boa Semente, perguntando, domingo agora é encerramento da IBD, o que você vai fazer, né? O que vocês vão fazer? E eu queria dizer para vocês que nós temos lá no WhatsApp, vou postar essa semana, certificado. Essa é uma boa coisa para você fazer no final do trimestre, né? Distribui o certificado para o pessoal, isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. Esse certificado é editável, você edita e imprime. Tem certificado para o melhor professor, tem certificado para o aluno mais assíduo. Isso é uma forma de você incentivar as pessoas a irem à escola dominical. Não é só pedir. Você não pode só pedir, você tem que dar. Nós fomos chamar para dar, então dá, irmão. Faz um café, né? 0,800, não cobra não. 0,800 para todo mundo. Pede para as pessoas trazerem um pratinho, alguma coisa, dá para todo mundo. E aí você faz aí uma festinha, vai ser muito legal. Não se esqueça que é a última do trimestre, né? É importante. E no curso também, que eu estou dando sobre superintendente, eu ensino o que fazer no final. O que você faz quando começa a EBD? Hein, superintendente? O que você faz para organizar a EBD? O que você faz quando acaba a IBD? Quando você faz quando acaba o trimestre? Quem é que apresenta a lição quando começa o trimestre? Quem é o professor dos professores? Quem que dá aula para os professores? Tem muita gente que não sabe. Eu sei que você que acompanha o canal já sabe. Mas você que não sabe, faz o curso Organização na Superintendência da Escola Bíblica Dominical, que comigo vai estar no ar essa semana. Vai ser bênção para a sua vida. Um outro aviso, domingo agora vai ser aniversário, sabe de quem? Do Pastor Prates. Pastor Prates, aí da Betel Dominical. Ele apresenta aí. Eu aprendi, isso é muito importante. Vocês sabem que eu trabalho com cultura africana. E eu gosto da cultura africana. Inclusive, eu quero que os irmãos orem, que eu estou com um projeto aí da África aí. Não posso comentar nada agora, mas Deus está movendo sobrenatural na minha vida, meu sonho. E vai se cumprir, em nome de Jesus. Eu estarei no solo africano, dos meus ancestrais. Inclusive, como falar aqui sobre a África, é importante rapidinho falar sobre isso, rapidinho. As pessoas falam assim, evangelho, quero ir para a África, irmão. O evangelho começa dentro de casa, missão começa em casa, você sendo um bom pai, uma boa mãe, né? Vou falar sobre isso no final. Né? Porque tem a África, você tem que fazer missão aí perto da sua casa. E eu aprendi na cultura africana honrar os mais antigos, honrar os mais velhos. E eu tenho que honrar o pastor Prates. Pastor Prates, quando eu comecei a fazer BD, ele já fazia. Existem duas pessoas, dois canais que já existiam antes de mim. Num deles eu me inspirei. O Betel Dominical, né, do menino aqui, meu Deus, esqueci o nome dele. Ai, meu Deus do céu. Esqueci o nome dele. Esse jovem é uma bênção. Eu vou ver aqui rapidinho. Esse canal me inspirou, estava parado, mas voltou já, né? Já voltou, graças a Deus. Eu vou lembrar o nome dele. Foi o primeiro canal que eu vi. Eu gosto das aulas dele e sigo ele, né? O Betel Dominical. E depois eu já fiz até live aqui com ele. Eu vou lembrar o nome dele. Aqui, o Betel Dominical. Vicente, irmão Vicente, né? Evangelista Vicente. E o Prates ele começou, depois eu vi o Prates. Na verdade, eu acho que o Vicente começou antes do Prates. Mas o Prates já faz isso, é oficial, né, de Madureira, e ele vai estar fazendo aniversário domingo. Então, passa lá e deixa o aniversário para ele. E eu quero aproveitar aqui e deixar meus parabéns para o pastor Prates. Deus abençoe, que o Senhor possa te dar. Não conheço pessoalmente, não tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, mas quero, qualquer dia eu passo em Madureira para o senhor pagar um cafezinho para mim. Porque o maior
abençoa o menor, né? Quem sabe o senhor assiste esse vídeo aí, e aí eu quero deixar aí a minha homenagem, meus parabéns para você, para o senhor, pastor Prates, e lembrar todos aqui do canal que puderem felicitar o pastor Prates aí e estarem com ele, diga que eu mandei aí feliz aniversário. Se você puder passar lá e felicitá-lo, será uma benção. Domingo agora eu tinha que dar esse aviso aqui em nome de Jesus. Né? Temos que honrar, irmãos, honrar as pessoas que vêm na frente da gente. Ninguém faz nada sozinho e nós não somos competidores. Nós estamos todos pelo reino, pela palavra de Deus. Isso que é importante, isso que é bonito. Né? Nós somos servos de Deus, antes de tudo, servos do Senhor. Conclusão. Concluindo o estudo do Evangelho de Marcos, aprendemos que Jesus Cristo ressuscitado nos deixou uma missão, que deve ser reconhecida e cumprida com responsabilidade e comprometimento no poder do Espírito Santo. Anunciar o Evangelho para fazer discípulos até que ele venha. Muito bem, meus irmãos, nós estamos encerrando nossa escola bíblica aqui online. Primeira vez que a gente faz uma live aqui, né? E eu fico feliz em poder estar aqui com vocês, encerrando esse trimestre. Eu vou orar agora, agradecendo a Deus pela sua vida. Eu tenho certeza que foi bênção para você esse trimestre, que você foi muito abençoado. Eu fui muito abençoado. Nosso canal alcançou os 30 mil. Os números de visualizações têm crescido bastante. E eu louvo a Deus pela vida de cada um desses semeadores. Vocês são semeadores. Deus colocou vocês na minha vida. Agora, recentemente, passamos pelo plano do computador. Vocês me ajudaram. E é bênção de Deus, eu estou aqui para servir, sou servo de vocês. Então, agora o momento da gente poder abençoar a sua vida é orando. E é isso que eu vou fazer nesse momento, orar pela sua vida. Fico feliz por essa oportunidade de estar na sua casa e pela responsabilidade de pregar a palavra toda semana. Aí com vocês. Senhor nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença gloriosa estamos nesse momento te agradecendo, Senhor, pelo encerramento, Senhor, desse trimestre. Meu Deus, muito obrigado. Foram 3 meses, ó Pai, na Tua presença, 3 meses aqui trabalhando, Senhor Deus, ó Pai, e pregando, Senhor. Oh, meu Deus, muito obrigado. Tenho certeza que vidas foram tocadas, ó Deus. Tu me deste a oportunidade de chegar onde nunca, jamais eu sonhei. Me deste a oportunidade de conhecer pessoas, ó Deus, que vieram somar e ser novos semeadores da palavra. Me deste a oportunidade de ser apenas um canal, apenas uma voz que clama no deserto, para anunciar as tuas novas, as tuas boas novas e pregar o teu evangelho. Muito obrigado, porque esse canal tem sido bênção na vida de milhares de pessoas que toda semana se reúnem em volta da palavra de Deus para estudar na tua presença. Deus, muito obrigado. Deus, eu sei que esse canal chega nos lugares mais inóspitos. Chega, Senhor Deus, nos rincões, nos valados, nas favelas. Chega, Senhor, nos bosques. Chega, Senhor, no campo, no cerrado. Chega na Caatinga, chega na Amazônia, Senhor, lá onde o teu servo está, Pai querido. Ah, Deus, abençoa cada professor. Abençoa cada professora, sem às vezes formação, sem instrução, sem condições financeiras, ó Deus, tendo que colocar às vezes dinheiro do seu bolso, Pai, para comprar uma lembrança, para comprar um brinquedo, para comprar um lanche para a classe, para fazer esse, meu Deus, acontecer. Deus, eu sei que muitas pessoas não valorizam, muitos pastores não valorizam, muita liderança nem sabe, Pai, o que é isso. Há lugares, ó Deus, que nem existe mais escola bíblica dominical, mas eu te louvo por cada professor. Te louvo por cada professora que disponibiliza parte do seu tempo, recurso da sua vida, Senhor, e anos de trabalho na tua presença. Ah, Deus, que não seja em vão, Pai querido, não é em vão, Pai querido, não é em vão. Tu podes recompensar. O homem não vê, o homem não sabe, as pessoas não sabem, Senhor, mas tu sabes. Não há nada, Senhor, que tu não possas fazer. Não há nada, Pai querido, que tu não possas, Senhor, meu Deus, ó Pai, resolver. E cada problema eu quero colocar na tua presença, cada dificuldade, cada dor,
Quero colocar na tua presença cada não, cada traição, cada espinho que está no caminho. Tua palavra diz que aqueles que levam a tua semente chorando e gemendo voltarão, sem dúvida, com alegria, com seus molhos. Deus, quantas pessoas têm sido abençoadas pelos teus filhos, quantas pessoas hoje já se casaram, já têm seus próprios filhos, passaram por aqui, passaram pelos teus filhos, foram alunos da classe deles, ó Deus. Deus, isso não tem preço, Deus, não tem preço. Obrigado, Deus. Mesmo diante de toda a dificuldade, Senhor, mesmo diante de toda a luta, mesmo diante das enfermidades que têm se levantado, Tu tens sido fiel. Tem sido, Senhor, o mesmo, Senhor, e tem segurado. Fortalece os teus filhos, não deixa desanimar nesse próximo trimestre. Acabamos um, mas vamos iniciar outro, se assim for da tua vontade. Renova, Senhor, as forças daqueles que estão cansados, renova as forças daqueles que estão desanimados, aqueles que estão, Senhor Deus, ó Pai, pensando em parar. Aqueles, ó Deus, que não encontram mais forças nem vigor para lutar e para prosseguir. Ó Deus, por algum motivo pararam no meio do caminho, mas Tu és poderoso, Deus, para levantar. Tua palavra diz que aqueles que confiam em Ti renovarão as suas forças, subirão como asas de águia, correrão e não se cansarão, voarão e não se fatigarão. Renova a força dos Teus filhos, renova a força das Tuas filhas, renova, Senhor, o conhecimento, renova, Senhor, o Espírito de Deus. Espírito de sabedoria, Espírito de unção, Espírito do Todo-Poderoso, Espírito do Deus eterno, Espírito que tudo sabe, que tudo vê, que tudo move, capacita os teus filhos. Faz, Senhor, meu Deus, a tua obra. Faz, Senhor, onde houver uma escola bíblica dominical, usa. E onde não houver, Senhor, faz, transforma. Usa os teus filhos para que haja, para que faça. No nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar por aqui. Deus abençoe a todos vocês. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, porque assim, sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande. Abraço forte. E a paz de Cristo Jesus. Amo vocês.